Fala galera, beleza? Kalel aqui pra gente resolver mais uma questãozinha aqui pra vocês da plataforma SAD, beleza? Do simulado autoral, o nono simulado autoral, questão 85 aí de Ciências Humanas, beleza? Vamos ver aí essa questão sobre tenentismo. A mobilização político-militar descrita no texto objetivava o quê? A gênese do tenentismo no Brasil e as revoltas tenentistas na Primeira República. Opa! Pessoal, vamos ler o texto, né? Eu vou ler aqui de forma bem rápida e eu trouxe um mapa mental aqui para vocês também, para vocês entenderem melhor o que foi esse movimento, né? E com base nisso, marcar a alternativa correta. A partir da década de 1920, o Brasil vivenciou o aprofundamento das contradições do sistema republicano. Lembrando, galera, que 1920 aqui a gente está vivendo a república oligárquica, né, galera? E essa república oligárquica, galera, ela era marcada, galera, justamente por alguns... a gente pode citar aqui duas principais coisas, né? Que seria a política do café com leite. Política do café com leite. Que é o que, galera? Que é a política justamente de alternância, né? Dos governadores de Minas Gerais e São Paulo, né? Eu vou deixar só isso aqui por enquanto, beleza? E essa política do café com leite, galera, ela fazia justamente com que a democracia ela fosse muito falha, né? É claro que a gente tem outras estruturas de poder presentes, como, por exemplo, o coronelismo. E o coronelismo, ele foi muito presente no interior, galera. Justamente onde existiam coronéis, existiam líderes locais que comandavam, né, os votos, né, que basicamente ditavam como é que seriam os votos, obrigavam as pessoas a votarem em candidatos específicos, enfim. Eu vou deixar só isso por agora, né, porque a gente vai ver que o foco do texto não é sobre a República Oligárquica, apesar de se passar nesse mesmo período, o foco está especificamente nas revoltas sociais presentes na República Oligárquica, mais especificamente no tenentismo. Mas vamos lá. Fortemente marcado pelo domínio regional e por processos eleitorais fraudulentos, que nem eu disse a você, né? Enfim, a democracia praticamente não existia. Por quê? Porque a República Oligárquica era tudo marcado por fraude, era tudo marcado por eleições manipuladas, enfim. Nesse cenário, jovens oficiais formados na Escola Militar do Realengo protagonizaram levantes armados em oposição ao governo federal. Os chamados tenentes reuniram condições para se transformar em uma vanguarda armada que repudiava a submissão aos vícios civis. O que seriam, galera, esses vícios civis? Seriam justamente, galera, seriam justamente os problemas, né, galera, problemas políticos. Vou colocar assim, seriam justamente esses problemas políticos, como o autoritarismo, a falta de democracia, o coronelismo, enfim, essa alternância de poder, né? Essa concentração de poder entre São Paulo e Minas Gerais, enfim. Então esses vícios são outra forma de falar de todos esses problemas políticos. Eles viam a si mesmo como uma força salvadora capaz de impor a retidão ao Estado e livrar a República do controle viciado dos latifundiários e da velha burguesia cafeíra. Beleza, galera? Então é isso que os tenentistas queriam. Queriam derrubar o governo e queriam instaurar, né, um novo Estado que, de fato, conseguisse fornecer, né, maiores direitos políticos, maiores direitos civis. A mobilização político-militar descrita no texto objetivava o quê? A mobilização político-militar que o texto estava falando é justamente do tenentismo, galera. O tenentismo, como eu disse a vocês, surge justamente no contexto da República Velha, galera, que, como eu disse a vocês, eram marcadas pelo domínio regional com a política dos governadores, né? Que era justamente a política de alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Processo fraudulento, né, galera? E quem eram esses tenentes, galera? Como o próprio texto diz, são jovens militares formados aí na Escola Militar de Realengo. O que eles fizeram, galera? Protagonizaram levantes armados contra o governo federal. A gente tem dois exemplos disso aqui, ó. A revolta do Forte de Copacabana, em 1922, e a gente também tem a Coluna Prestes, que também é estudada nesse mesmo período, beleza, galera? Qual era a visão deles, galera? Eles repudiavam a submissão aos vícios civis, né? Que, como eu disse a vocês, era corrupção, fraudes, domínio dos latifundiários, e viu a si mesmo como uma força salvadora, queriam impor a retidão, né? Que é o quê? A honestidade, a moralidade ao Estado, queriam livrar a República do controle dos latifundiários da velha burguesia
cafeira, beleza? O que eles queriam, né, limpar a política dos vícios, e basicamente mais repetindo o que falou aqui. Mas vamos lá, conclusão principal. O tenetismo era um movimento moralizador e reformista, que combatia a corrupção e ao domínio oligárquico na República Velha. Prestem atenção, galera, nesses adendos aqui que foi colocado nesse mapa mental. Olha só. Os tenetistas, eles não queriam mudar a estrutura de forma revolucionária como os socialistas. Os tenetistas, eles não eram socialistas, beleza, galera? Gravem bem isso. Os tenetistas também não queriam, galera, restaurar o império. Né? Em nenhum momento da história dos tenetistas a gente vê monarquismo presente na filosofia deles, né? E nem no próprio texto, e nem no texto, caso você também não soubesse disso. Eles também, galera, não tinham intenção de proteger minorias. Como assim, galera? Eles não tinham intenção de proteger minorias? Eles não tinham aquele discurso, galera, marxista, de proteger o proletariado, ou aquele discurso do marxismo cultural, né? Especificamente de proteger minorias como gays, negros, enfim, qualquer que sejam as minorias. Eles não tinham esse discurso. Eles queriam, basicamente, o discurso deles era focado em limpar a política dos vícios que corrompiam, beleza, galera? Ou seja, reformar a estrutura política. E a alternativa, galera, que melhor descreve esse processo é justamente a letra C. Olha só, moralização institucional, ou seja, aprimorar, né, o Estado de viciadas bases oligárquicas, que são os problemas relacionados à República Oligárquica, beleza, galera? Restauração saudosista de antigas diretrizes imperiais, como eu disse a vocês, eles não queriam restaurar o império. Estruturação socialista das grandes massas trabalhadoras, como eu disse a vocês, eles não são socialistas. Descentralização tributária das oligarquias municipais. O foco aqui, galera, não é a não é a questão municipal, né? Não é a questão local, é a questão realmente nacional. E o texto também não fala imposto, descentralização, enfim. Ele não fala especificamente de questões tributárias, o texto também não. Tutela paternalista das minorias sociais marginalizadas. Como eu disse a vocês, galera, não é o foco também do tenetismo, trazer esse discurso de minorias sociais. Eles não tinham esse discurso, beleza? Apesar de muitos deles tenderem à esquerda, né? Justamente porque muitos tinham objeções ao regime conservador da época, isso não existia, beleza? Minorias sociais não era o forte deles, ok, galera? Eles não falavam sobre isso, não existe nenhum indício no texto, e também na história do tenetismo a gente não vê esse discurso, beleza? Sendo predominante. Por isso a gente fica com a letra C, ok, galera?